Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula dos tópicos de avaliação cognitiva. E hoje é a aula que vocês mais pedem, que vocês mais esperam, que os meus residentes mais anseiam. Todo mundo adora essa aula. Ela é a queridinha da avaliação cognitiva, que justamente é a aula de memória episódica. Vamos começar então? Já falamos sobre atenção, já falamos sobre função executiva, já falamos sobre controle inibitório também, já falamos sobre abstração. A gente já falou basicamente das funções cognitivas superiores, o lobo frontal. A gente hoje vai mudar de lobo, a gente vai mudar para o lobo temporal. Mais especificamente, a aula de hoje, que é focada em memória episódica, se localiza no temporal mesial, na região do hipocampo, que é a região mais, como eu posso dizer, famosa pela memória episódica. A gente não vai falar da fisiopatologia hoje, porque isso é uma coisa que eu vou deixar para a gente conversar quando a gente estiver falando propriamente na aula de Alzheimer, que daqui a pouquinho também vai estar disponível para vocês lá nos tópicos de transtornos cognitivos. Mas para a gente começar já aprendendo a fazer avaliação e para vocês já irem treinando nos pacientes de vocês, vamos então começar a ver os testes cognitivos. Antes de tudo, eu queria só lembrar com vocês alguns conceitos. Quando a gente fala de memória, a gente não está falando de uma única coisa. A gente viu na aula de atenção que existe o conceito de memória de trabalho, que é um tipo de atenção, né? Ela é aquela memória de coisas muito, muito curtinhas, que acabaram de acontecer. Por exemplo, você lembrar um número de telefone que você acabou de ler e que você foi digitar no celular. Se é que alguém ainda faz isso. Enfim, piadas à parte. O que a gente vai falar agora são de tipos de memória, não vai envolver atenção, aqui a gente fala de memória mesmo. E eu vou explicar para vocês um pouquinho as diferenças e os conceitos, para que daqui para frente fique tudo muito mais claro. Então vamos lá. Começamos então dividindo os conceitos, o que é memória declarativa e do que é memória não declarativa. A memória declarativa, ela é aquela memória da fofoca da nossa vida. São as coisas que a gente consegue falar, se expressar e que muitas vezes a gente lembra, inclusive da onde que a gente aprendeu. A memória episódica, que é a grande memória das coisas que aconteceram com a gente ou das coisas que a gente ficou sabendo. Geralmente são memórias que a gente consegue localizar no tempo e no espaço. Temos também a memória semântica, que é outro conceito muito importante, não vai ser abordado propriamente dito hoje, a gente vai falar sobre memória de semântica na sequência, mas ela também é um conceito muito importante porque é uma das alterações de memória também muito presentes na demência de Alzheimer. Além disso, a memória declarativa ainda inclui a memória prospectiva, que é você saber o que você tem para fazer no futuro, então você lembrar de compromissos futuros, por assim se dizer, ou de coisas que estão por vir. Saber, por exemplo, que amanhã é feriado, ou que está chegando o aniversário de alguém que você gosta, esse tipo de coisa. E também temos a memória autobiográfica, que é das memórias declarativas, né? Talvez a memória que seja mais cristalizada dentro da gente. É saber onde a gente nasceu, quem nós somos, quem são nossos pais, as coisas que aconteceram com a gente ao longo da vida. Memória declarativa, então, geralmente são coisas que a gente consegue verbalizar, são coisas que a gente consegue pensar em cima. Mas existe um tipo de memória que é um pouquinho diferente. Nem sempre a gente se pega pensando nessas coisas como conceito de memória. Mas as memórias não declarativas, elas vão incluir coisas como, por exemplo, memória de condicionamento. Eu vou deixar indicado para você no link, eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu vou começar a fazer. Um filme, que é o filme do Memento. Ele é um filme que em português o nome é Amnésia, e ele é um filme sobre um rapaz que sofre uma lesão cerebral, e ele perde a capacidade de aprender memórias, de lembrar das coisas que aconteceram. A memória dele dura poucos minutos. Então, ele perde o conceito de memória episódica, as memórias declarativas, dali pra frente, ele não tem mais. Mas ele mantém essa memória de condicionamento, que é justamente você aprender a fazer as coisas repetidas vezes, tantas vezes, que você se lembra independente da memória episódica. Então, por exemplo, seria como a memória de condicionamento, você estar treinando um cachorro e toda vez que o cachorro senta, você dá o biscoitinho. Com o passar do tempo, ele fica condicionado a esse comportamento. Claro, nós não somos cachorros, também não quero falar que isso é um tipo de memória diminutiva de ninguém. Mas eu acho que o filme do Memento é muito bacana, se vocês tiverem tempo de assistir, porque ele dá uma abordada e consegue mostrar pra gente um pouquinho de como que é esse condicionamento e de como que seria a vida, por exemplo, de uma pessoa incapaz de fazer uma memória episódica nova. Bem interessante, eu vou deixar lá pra vocês. Temos também o conceito de memória motora, que é você saber fazer as coisas de um ponto de vista motor.
Temos a memória procedural, que é um pouquinho diferente. Ela é um conceito de memória não somente de você saber fazer as coisas motoras, mas você saber fazer as coisas passo por passo. É aquela memória de, você nunca esquece de dirigir. Ou você entra no carro, você está dirigindo até o lugar que você precisa ir, mas você não precisa ficar pensando, aperta o pedal, desaperta o pedal. Ou, por exemplo, a memória de dirigir uma bicicleta. Todas essas coisas são memórias não declarativas procedurais. Muitas vezes você nem vai guardar a memória episódica de ter aprendido a dirigir ou de ter aprendido a andar de bicicleta. Mas você tem a memória em si, você tem a memória do que é esse procedimento. E temos também, por último, a memória automática, que é aquela memória que ela rege as nossas reações, que nem sempre elas passam para aquele campo de... como que eu posso dizer? De julgamento do que a gente vai fazer. Aquela resposta que é muito automática. Aconteceu isso, eu tenho que responder de tal maneira. Então, essa memória automática, ela também faz parte das nossas memórias não declarativas. Até aqui, vocês devem ter percebido que memória é uma coisa, assim, muito ampla mesmo. Eu me escondi rapidinho para vocês poderem olhar o slide melhor e anotar. Mas, pra gente, o que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor, principalmente visando a avaliação do paciente que pode ter Alzheimer ou não, na hora da gente fazer esse diagnóstico, é a memória episódica, que é o grande tema da aula de hoje, e também a memória semântica, que não é o grande tema da aula de hoje, mas que é um tema muito importante. A gente vai falar um pouquinho disso hoje e vamos falar disso também em aulas posteriores para gravar bem na cabeça de vocês. Então, para a gente começar, esses são os conceitos básicos. Como sempre, a gente vai falar o que é normal e o que não é normal do envelhecimento. Vamos começar falando, então, o que é normal do envelhecimento das alterações de memória episódica. É normal a pessoa demorar para lembrar de alguma coisa, especialmente, claro, na verdade, exclusivamente, assim, é normal não se lembrar de alguma coisa, se ela tiver que fazer isso de forma espontânea. Ou seja, o idoso ele pode ter uma alteração de memória episódica nessa questão de não conseguir lembrar sozinho, mas ele sempre vai ter benefício com alguma dica ou com alguma manobra de reconhecimento. Também é normal a pessoa começar a ter mais dificuldade de saber de onde saiu a informação que ela está nos passando. Então, às vezes ela pode nos passar uma fofoca, uma notícia, e ela não saber se ela ouviu da vizinha, se ela ouviu do esposo, se ela ouviu, por exemplo, no WhatsApp, na internet, ou se ela viu na televisão. Então, a fonte de onde essa memória vem também é uma coisa que pode ser prejudicada com o passar do tempo. Além disso, a memória para o futuro, ou seja, a memória dos compromissos que a pessoa tem para fazer na frente, das coisas que estão por vir, ela também pode estar um pouco prejudicada com o envelhecimento normal. Essas 3 alterações, elas não são consideradas patológicas. É sempre importante lembrar que é mentira a gente falar que a demência é consequência do envelhecimento normal, mas também é mentira a gente falar que não existe nenhuma alteração fisiológica da cognição com o passar do tempo. E para a memória episódica, esses 3 itens, eles são itens esperados. Agora, eu quero que vocês saibam o que não é esperado. O que não é para ser alterado com o tempo, com o envelhecimento. Não é para ser alterado, então, em coisas como a memória de reconhecimento. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco. A pessoa, ela pode ter um certo grau de dificuldade para se lembrar de uma história, mas com dicas, com outra pessoa tentando contextualizar, ou até mesmo depois de um tempo espontaneamente, ela consegue se lembrar do fato sozinha. Agora, se nem com gente dando dica a pessoa consegue se lembrar do que aconteceu, isso preocupa, isso não é para acontecer. Vocês vão ver que esse conceito vai ser bem importante quando a gente vai falando das testagens, então gravem isso. Além disso, outra coisa que não é para alterar é a sequência temporal da memória. Então, saber em qual sequência que as coisas aconteceram. Basicamente, uma orientação temporal amnésica, por assim se dizer. Saber que tal evento aconteceu antes, tal evento aconteceu no meio e tal evento aconteceu depois. Ou seja, de vocês lembrarem que primeiro vocês viram as aulas de psicopatologia, depois vocês começaram a avaliação cognitiva pela aula de atenção e que agora, atualmente, vocês estão na aula de memória episódica. Isso é uma sequência temporal que não é para ser perdida com o envelhecimento. E também do que a gente chama de memória procedural. A memória procedural, como eu expliquei para vocês, é aquela memória de você aprender a fazer as coisas e às vezes nem lembrar o que você está fazendo. É uma memória não declarativa. As memórias não declarativas, de maneira geral, elas não são alteradas com o passar do tempo.
E a procedural é o grande exemplo. Então é verdade aquilo que eles falam de que aprender a andar de bicicleta é uma coisa que você nunca mais esquece, mesmo com o envelhecimento. Então, essas são as coisas que vocês têm que decorar, esses são os tópicos que vocês têm que se lembrar quando a gente estiver falando de coisas que são não é para alterar, coisas que são bandeiras vermelhas. Aqui estamos falando disso. Se vocês estão se sentindo preparados, então, vamos conversar sobre coisas que o paciente pode trazer como queixa ou não para você durante a consulta e que você vai ter que diferenciar se é uma alteração normal do envelhecimento ou não. Então, uma coisa que não é para mudar com o envelhecimento é a capacidade de você lembrar de um evento inteiro. Por exemplo, quando o idoso está contando uma história para uma outra pessoa, pode ser que ele esqueça de alguns detalhes. Então, por exemplo, esqueça exatamente aonde que era o local, ou exatamente quem estava dentro dessa história, mas coisas pequenas e que não são tão relevantes. Quando está contando a história, ele não vai esquecer do fato inteiro. Ele não vai esquecer, por exemplo, que ele veio na consulta médica, quando for o dia seguinte. Ele pode até esquecer qual que era o endereço do teu consultório, ele pode até esquecer como que era o nome do médico, mas ele não vai esquecer que ele teve esse evento inteiro. Então, na hora de contar uma fofoca, essa fofoca vem de maneira inteira. E também, a pessoa ela tem que ser capaz de lembrar as coisas com dica. Então, às vezes, ela pode estar ali conversando e depois, quando essa moça for contar que teve essa conversa para outra pessoa, ela pode até não lembrar direito do que aconteceu. Mas aí, se estiver lembrando, não, foi aquele dia que eu tava mascando aquela coisa, eu tô tentando descobrir até agora o que é isso na boca dele. Você lembra aquele dia que a gente tava com aquele negócio verde, aquele pod? Não sei o que ele tá mastigando. E ela vai falar, é verdade, então, aquele dia que teve aquilo. Então, ela vai ter esse benefício até mesmo nas histórias que ela estiver contando, se você tiver uma dica, se você tiver um reconhecimento. E essa coisa do reconhecimento, ela também vai ajudar a gente a diferenciar se a pessoa ela tá tendo dificuldade de memória, se ela tá tendo dificuldade atencional e em coisas do dia a dia. Por exemplo, uma queixa que é muito frequente é a queixa de esquecer as coisas que vai comprar no mercado, por exemplo. E a gente já viu na aula de atenção que a pessoa ela vai ter o benefício com essas coisas de atenção e função executiva, né? Que ela vai ter o benefício de ter a lista, por exemplo, para ajudar a organizar a cabeça dela. Mas outra coisa que você pode perguntar, para talvez o idoso que chegue para você e se queixe, olha, se eu não tiver uma lista, eu vou no mercado e eu não compro nada, é se essa lista ajuda ele a lembrar, então se ela funciona como um reconhecimento, é verdade, eu lembrei, o café acabou. Ou se é uma coisa que ele olha aquela lista e parece informações completamente novas. Porque se ele olhar para aquela lista e ela servir para ajudá-lo a reconhecer, servir como dica, aí a gente considera que é uma coisa do envelhecimento normal. Se olhar para aquela lista e não se lembrar do que se trata, apenas conseguir fazer mecanicamente, mostra que a função executiva está preservada, como a gente viu 2 aulas atrás, mas pra gente preocupa um pouquinho em termos de memória episódica. Mesma coisa em relação a essa questão das memórias do futuro, que a gente estava conversando. O paciente que vai ter um benefício, né, pode ter um pouquinho de dificuldade em lembrar de compromissos, essas coisas, por um envelhecimento normal, também vai ser o mesmo paciente que vai ter benefício em ter calendário, em ter agenda. É um paciente que está preservado. Se o paciente, toda vez que for checar um compromisso, na cabeça dele for um compromisso novo, que ele nunca ouviu falar, isso é um problema, mesmo que ele tenha um certo benefício com essa agenda. Mas mais ainda, se ele não conseguir se utilizar disso, se nem ele escreve, mas ele esquece que escreveu, esquece que ele tem uma agenda para usar, isso preocupa um pouco mais. Então é outra forma de você ajudar a tentar identificar essa queixa do meu paciente, ela é uma queixa de um envelhecimento normal ou não. E eu só queria mostrar pra vocês, antes da gente continuar, olha como a minha xícara é igual desse cara. Eu não tinha percebido isso até agora. E olha que eu não montei essa aula hoje, viu? Isso aqui é uma pura coincidência. Mas vamos pra frente, então. Um último conceito, antes de a gente passar para as testagens propriamente ditas, é o conceito de amnésia. Amnésia é perda de memória. Tá, daí você tem até aqui, você deve estar pensando, poxa, nem sei quantos minutos faz que eu já estou assistindo essa aula, se estou aqui há 5 minutos, 10 minutos, para assistir, para você me contar que amnésia quer dizer perda de memória. Vá. Por que tem esse slide aqui? A razão pela qual eu coloquei esse slide aqui é justamente para a gente lembrar de 3 conceitos, que são conceitos importantes, quando vocês estiverem estudando ou estiverem escrevendo casos de pacientes que têm problemas de amnésia,
que perdem a lembrança de um determinado período. Você tem o conceito de amnésia, que é uma perda de memória ou amnésia anterógrada. O que acontece? O paciente, ele está lembrando tudo perfeitamente até o momento do evento, e a partir desse momento do evento em diante, ele já não se lembra mais o que aconteceu. Então, é aquele paciente, por exemplo, ele sabe dizer para você o que aconteceu até às 4 horas da tarde. 4:01, quando ele sofreu um acidente, bateu a cabeça ou teve um AVC, por um período de tempo dali em diante, ele não lembra mais o que aconteceu. Isso é uma amnésia anterógrada. Então, ele ficou incapaz de guardar as informações de um período de tempo a partir do marcador que você está usando. No nosso caso, como médicos, quase sempre esse marcador é algum problema de saúde. Ao contrário disso, nós temos a amnésia ou perda de memória retrógrada, que nada mais é o contrário. A pessoa, ela não lembra a memória até determinado evento, mas passou ali das 4 da tarde do dia de hoje, ela consegue se lembrar de todas as memórias. O que está aqui do passado que foi perdido. Então, esse é o conceito da memória ao contrário. Digamos assim, a pessoa teve um evento traumático nesse exato dia e tudo na vida dela, daqui para trás, ela não se lembra mais. Ela já não lembra mais quem ela é, por exemplo. Mas tudo que acontece daqui para frente, ela se lembra. Então, isso às vezes a gente vê alguns quadros dissociativos também. Então, é importante a gente saber esses conceitos, principalmente porque eles vão aparecer na literatura e para a gente ter bem claro de qual que é a diferença. Além disso, para complicar nossa vida mais ainda existe o conceito de amnésia global, que é uma amnésia completa. É uma amnésia anterógrada e retrógrada, tudo junto, tudo misturado. E eu vou deixar para vocês aqui, como um bônus da aula de hoje, um artigo justamente para vocês lerem sobre um fenômeno que é muito interessante, que é a amnésia global transitória. Ela é uma doença neurológica, né? Ela é uma alteração, a gente consegue inclusive verificar em exames de imagem. Bom, eu não vou dar spoiler, que eu quero que vocês leiam o artigo, ele está em inglês. Caso vocês achem interessante ou simplesmente queiram que eu fale mais sobre o assunto, vocês deixem um comentário aqui embaixo, que daí a gente faz uma aula bônus sobre o tema, porque eu acho esse tema fascinante. E essa review que eu deixei pra vocês, ela é muito bacana. Então ela vai estar em anexo aqui no ladinho, logo embaixo do vídeo, vocês conseguem baixar esse artigo. Vamos então finalmente ao que interessa. Como que a gente avalia a memória? A memória, a gente vai começar falando então de um teste que vocês já conheceram lá na aula da atenção, que é o teste da bateria breve, ou da bateria de rastreio cognitivo, né, bateria breve, ou da bateria de Nittini. Essa bateria, lembrando vocês, todos esses arquivos vocês têm aqui para vocês conseguirem fazer o download, aplicar nos pacientes de vocês, para vocês irem treinando. Vocês vão ter todas essas baterias que estão disponíveis também gratuitamente por aí na internet, mas eu também vou deixar aqui mastigadinho para vocês poderem baixar e já ir usando isso na vida real. Lá na aula da atenção, a gente aprendeu como que fazia a primeira parte da bateria breve, né, da bateria de Nittini. A primeira parte, na verdade, do teste das figuras, do gabarito das figuras. A primeira parte, então, ela vai ser para a pessoa apontar e nomear cada um dos objetos. A gente falou sobre isso naquele dia, principalmente, a paciente vai falar sapato, casa. Digamos que ele não consiga falar. Isso pode ser 2 problemas. Pode ser que ou ele não percebeu, ele olhou para a chave e ele ou não percebe por uma questão visoespacial que aquilo é uma chave, ou ele não sabe falar. Ele não sabe o nome da chave mais. Mas, além disso, existe uma outra possibilidade que aqui também entra no campo da memória, que é a pessoa, por exemplo, ela perder o conceito semântico do que é uma chave. Aí que entra aquilo que a gente comentou lá no comecinho da aula, da memória semântica. A memória semântica, ela é a nossa memória que faz com que a gente saiba que as coisas são as coisas. Então, por exemplo, eu tenho na minha cabeça uma imagem de um grampeador. Todos nós, se for parar e pensar num grampeador, a gente vai saber o que é um grampeador. A gente vai ter até uma figura na nossa imaginação do que seria um grampeador. E isso é utilizado pra gente também, para na hora da gente olhar um grampeador, a gente usar a nossa memória semântica e dizer, isso é um grampeador. Uma coisa parecida pode acontecer aqui e num primeiro momento, se a gente não aplicar vários testes, né, por isso que eu sempre insisto, os testes eles têm que ser aplicados e a gente tem que entender o que cada um deles fala para a gente chegar a qualquer conclusão, pode ser que confunda uma alteração visoespacial, ou seja, a pessoa não conseguir reconhecer o desenho, mas saber o que é uma chave, e pode ser que a pessoa, por exemplo, simplesmente tenha perdido o conceito semântico da chave. Aí tem algumas coisas que vocês podem fazer para diferenciar. Uma coisa possível é você mostrar o desenho da chave,
a pessoa não souber o que é, e num segundo momento adiante, você mostrar para ela uma chave. Deixar ela pegar, tocar, ver se ela consegue reconhecer. Se ela souber que a chave que você mostrou é uma chave, pode ser que talvez fale mais a favor de ter sido uma alteração visoespacial, de não reconhecer o desenho. Se por acaso ela pegar a sua chave e mesmo assim não souber que é uma chave, a chave física eu tô falando, né, não mais o desenho, aí você começa a ficar um pouquinho preocupado que talvez essa pessoa tenha perdido o conceito semântico do que é uma chave. E isso é uma alteração de memória, mas não é uma memória episódica, é uma memória semântica. Mas só para vocês saberem que aqui na bateria breve, na lista de figuras, a gente já consegue avaliar isso também. Continuando, como a gente falou, né, a gente vai continuar aplicando aqui. Esconde as figuras, pede para o paciente recuperar, mostra de novo, pede para o paciente tentar de novo, mostra de novo as figuras, esconde de novo, pede para ver se o paciente lembra. Essas 3 primeiras tentativas, né, da memória imediata 1 até a 3, elas são tentativas que envolvem memória de trabalho. Então, até aqui, a gente está falando de atenção. Agora, o que a gente vai fazer nesse meio tempo? Então, a gente aplicou, a pessoa falou pela última vez todas as figuras que ela conseguiu lembrar, e num determinado momento a gente vai fazer os testes que a gente fala de distração. No caso da bateria breve, claro, a gente vai utilizar testes que também vão ajudar a gente a entender o que são outras funções cognitivas. Um dos testes é o teste do relógio, e o outro dos testes é a fluência verbal semântica, que de uma forma padronizada a gente vai pedir para o paciente falar todos os animais que ele conhece. Mas pode ser outras categorias. Animal é mais padronizado. Isso vai ter essa função de ajudar a gente a entender essas outras funções cognitivas, mas também vai ter uma função de funcionar mais ou menos pra gente como uma enrolação de uns 5 minutinhos, para que dê tempo daquela informação que estava na memória de trabalho saia da memória de trabalho. E aí sim que a gente vai virar para o paciente de novo, sem mostrar as figuras, simplesmente voltar e falar: seu fulano, aquelas figuras que eu mostrei para o senhor na prancheta agora há pouco, aquelas figuras que o senhor viu, que eu pedi para o senhor repetir para mim, quais elas eram? Lembra, a gente não mostra de novo as figuras, porque a gente não quer mais ver memória, a gente não quer mais ver memória operacional, a gente não quer mais ver atenção. Aqui a gente está tentando memória de evocação. E aqui é a primeira parte do nosso teste de memória episódica. Essa hora o paciente com certeza para de cuidar de você. Invariavelmente a cara dele é parecida com essa. Meu Deus do céu, lá vem! E aí ele vai tentar recuperar essas memórias. Mas de uma maneira muito gentil, você vai também oferecer para o paciente o reconhecimento. Então, o que eu sempre brinco com os pacientes: olha, eu gosto muito de você, seu fulano, então só para o senhor eu vou dar mais uma chance. E essa chance vai ser o senhor me dizer, dentro dessa nova tabela, quais dessas figuras o senhor já viu. Então, nessa nova página aqui que eu estou mostrando, nessa nova folha, aqui tem imagens que o senhor já viu antes e imagens que o senhor não viu antes. Eu quero que o senhor diga para mim quais o senhor viu e quais o senhor não viu. Aqui é a parte de reconhecimento. É aqui que o paciente vai mostrar pra gente que sobrou alguma coisa de memória episódica, que não é simplesmente uma dificuldade normal do envelhecimento, ou devido a um quadro depressivo, ou devido a algum outro fator de lentificação de processamento. Aqui ele mostra pra gente, de fato, a memória episódica dele. E para isso, você vai pontuar. O que vocês vão pontuar? Vocês vão pontuar o reconhecimento. Então, o paciente está lá olhando a tabelinha, né, e vai te falando: caminhão eu vi, ferro eu não vi. E você vai marcando. Tudo que ele marcar certo vai pontuar positivo para ele, e tudo que ele marcar errado vai pontuar negativo. E no final, vocês vão fazer uma subtração. E essa subtração, ela vai ser o número de figuras que ele reconheceu corretamente, os verdadeiros positivos, e o número de figuras que ele reconheceu erroneamente, então os falsos positivos. Então, tudo que tinha na primeira tabela e ele reconheceu é pontuação. E tudo que não tinha na primeira tabela e ele reconheceu como se tivesse, você vai fazer menos isso. Então, digamos assim, se ele reconheceu sapato, casa, pente, aqui da primeira linha de reconhecimento, digamos que ele reconheceu 8. E, falsamente, ele reconhecer 3 embaixo. Então, a soma total vai ser 8 menos 3. E, no final, o reconhecimento dele vai valer 5. E isso vai falar pra gente o quê? Indivíduos normais, a gente espera que tenha uma pontuação de 10. Menos que 9, certamente vai ser anormal.
Então, isso daqui é bem importante para avaliação de memória episódica, porque o reconhecimento, pela milésima vez nessa aula, não é para estar alterado com o envelhecimento normal. Então, menos que 9, certamente é normal. 9, você fica na dúvida, abre bem o olho, vai fazer outros testes para confirmar. E 10, a gente recomenda que o indivíduo teve uma pontuação considerada normal. A gente também pode avaliar a memória através das baterias, né? Então, a bateria que a gente mais usa, que acaba sendo o Mini-Mental, pelo menos a que a gente acaba mais usando no SUS, ela também tem teste de memória. Assim como o MOCA A, que é de alta escolaridade, e assim como o MOCA B, que é o MOCA para baixa escolaridade. Como que a gente vai avaliar a memória? Então, se vocês lembram lá da aula de atenção, a gente vai pedir primeiro para o paciente lembrar, decorar, né, algumas palavras com a gente. No caso do Mini-Mental, o padronizado são as palavras vaso, carro e tijolo. No caso do MOCA, vai ser do MOCA A, né, de alta escolaridade, rosto, veludo, igreja, margarida e vermelho. E no caso do MOCA B, que é o de baixa escolaridade, vai ser o tomate, a sopa, joelho, azul e colher. Então, a gente vai ter aqui, esse daqui ainda não é o teste de memória episódica, basicamente dito, mas é para o paciente gravar. No Mini-Mental, ele vale como um teste de atenção, ele é considerado e ele pontua. Então, o paciente conseguindo repetir as palavras com você, ele ganha 3 pontos. No MOCA A e no MOCA B, ele não pontua, é só para você fazer a pessoa gravar. Voltem lá na aula de memória, que eu expliquei melhor para vocês como é que fazer essa parte, na aula de atenção, que vocês vão ver que eu expliquei melhor como é que faz essa parte do MOCA e do Mini-Mental. Tem as instruções lá bem bonitinho. E o que você vai fazer daí? Claro, você precisa esperar um tempo, então você vai ter que fazer os outros testes da bateria nesse meio tempo. No caso do Mini-Mental, você vai ter o teste de atenção e cálculo. No caso do MOCA A e do B, você vai ter outros testes no meio. Mas assim, você precisa dar aquela enrolada dos 5 minutinhos. Isso porque você quer que essa memória dessas palavras que o paciente acabou de repetir para você saiam da memória de trabalho e que quando você vai perguntar de volta, ele precisa usar a memória episódica. Então, o que a gente vai fazer na sequência? Você vai pedir para o paciente repetir as palavras. Aqui, quanto menos dica você dá para o paciente, melhor. Então, o comando é: eu preciso que você repita para mim as palavras que eu acabei de dizer, que eu falei para ti, que eu pedi para você decorar há 5 minutos atrás. E aí o paciente ele vai pontuar por cada palavra que ele lembre. Isso vai pontuar só a evocação espontânea, tanto no Mini-Mental quanto nos MOCAs. O Mini-Mental, ele não está padronizado, vocês vão ver que não tem nada aqui falando sobre isso, estar padronizado para você dar dicas. Mas eu recomendo que vocês façam, semelhante ao que a gente vai fazer no MOCA A e no MOCA B, que é dar essas dicas para o paciente. Essas dicas vão ajudar você a entender um pouquinho melhor se essa alteração de memória é uma coisa de memória episódica de fato ou se é uma coisa que talvez você não precise relevar tanto, que possa ser do envelhecimento normal ou de outra etiologia. Por exemplo, você pode dar dicas semânticas. Você pode falar, um era um objeto de decoração, querendo dizer vaso. Um era um automóvel, querendo dizer carro ou meio de transporte. Então, você pode dar essas dicas semânticas, ou você pode dar dica categórica também, você pode escolher o tipo da dica que você quer dar. Não é padronizado, não existe uma regra para o Mini-Mental para isso, mas isso deixa a tua avaliação muito mais elegante. Você consegue muito mais informação fazendo isso do que simplesmente se você só pedir para o paciente repetir as 3 palavras. É muito mais rico para você. Quando a gente fala, então, do MOCA A e do MOCA B, o MOCA A é o de cima, o MOCA B é o de baixo, a gente vai pontuar também só se a evocação for espontânea, mas aqui você já tem determinado quais são as pistas que você vai dar. Na evocação tardia do MOCA A, você tem o rosto, que a dica vai ser uma parte do corpo, o veludo, que é um tipo de tecido, a igreja, que é um tipo de construção. Eu sei, essa é a pior dica possível. Margarida, que é um tipo de flor, e vermelho, que é uma cor. No MOCA B, você também vai ter as dicas, que aqui eu não vou falar em voz alta, porque eu deixei para você, que já está no teste propriamente dito aqui no gabarito. Depois, se o paciente não acertar, você vai tentar de novo da pista de múltipla escolha. O que eu faço para tentar não ser tão fácil? Eu primeiro dou todas as pistas categóricas das palavras que o paciente errou e depois eu dou as pistas de múltipla escolha. Tudo de uma vez. Então, primeiro a dica do rosto, veludo, igreja, tudo que ele tiver errado, e depois as dicas ou é face, ou é rosto, ou é mão, ou é pé.
você vai dando ideias de múltipla escolha. No Moca de baixa escolaridade, o Moca B, ele já vem padronizado ali o que você vai falar. Então, aí fica muito mais fácil para você lembrar. Passando para frente, então, o que a gente tem aqui? A gente teve exatamente a mesma coisa que a gente viu na bateria breve. A gente vai ter um teste de memória de atenção, né, de memória de trabalho, para você aprender as palavras, para você verificar a memória imediata do paciente. Imediata não, memória incidental, a memória daquele instante. Mas o que vai valer pra gente para a memória episódica vai ser essa memória tardia. E a dica vai ajudar você a dizer a diferença. Então, vocês podem ver que na essência é exatamente o mesmo teste. Vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira um pouquinho diferente, e a bateria breve é com imagens, o que faz ser muito mais fácil para pessoas que têm uma escolaridade muito baixa. Mas assim, até aqui tudo igual. E eu vou dar mais um bônus para vocês, pra gente falar hoje, que é a lista de palavras. Geralmente eu não vejo o pessoal usando muito lista de palavras. Ele tem as listas de palavras que são, elas são, assim, padronizadas. No caso, eu ainda uso, né, que a gente faz o que a gente aprende, eu ainda uso a lista de palavras, que não é a padronizada, mas que é a lista de palavras que eu aprendi na residência, que por acaso são essas que eu coloquei aqui. Existem as listas de palavras padronizadas do Serad, que eu também vou deixar disponível para vocês como arquivo, mas num primeiro momento eu vou mostrar essas aqui na aula. Não vou explicar aqui, a gente vai ter um tempo eu vou ensinar vocês como é que a gente faz a lista de palavras, a gente vai ter uma aula bônus disso também para falar de Serad, mas só para vocês entenderem que também é um teste muito semelhante. Então, vai ter um primeiro momento em que você vai fazer o paciente ler todas as palavras, vai ter um segundo momento em que você vai pedir para ele repetir uma vez, falar de novo na segunda, falar de novo na terceira, sempre mostrando as palavras uma segunda vez para o paciente. Vai ter a memória evocada, você vai dar 5 minutos, vai fazer um teste de distração. No caso, eu vou explicar para vocês na próxima aula de visoespacial, porque o que eu uso, ainda é a herança do que eu aprendi na residência, é um teste visoespacial no meio do caminho. E aí depois de 5 minutinhos, vocês vão pedir a memória evocada, e depois vocês vão usar uma outra lista de palavras com o dobro de palavras e pedir para o paciente reconhecer. Na essência, é a mesma coisa que a bateria breve, só que vai ser a memória verbal, vai ser a memória de palavras. É um conceito um pouco mais abstrato e que pode ser mais difícil. Então, às vezes, você vai ter um paciente que ele pode ir muito bem na bateria breve e quando você vai fazer os testes de triagem do Mini-Mental ou do Moca, você já percebe que o paciente não vai tão bem. E quando você usa o Serad, você percebe que daí o paciente realmente não tem uma memória tão boa. Então, pode ser que, às vezes, o teste da bateria breve seja muito simples. A gente precisa sempre fazer vários testes e cruzar as informações justamente por conta disso. Então, eu queria que vocês deixassem guardadinho do lado esquerdo do peito de vocês, como eu sempre gosto de deixar registrado, o que é o mais importante dessa aula. O mais importante dessa aula é que a alteração de memória que não tem benefício com dica ou com reconhecimento é que a alteração de memória que você vai se preocupar. Se você tiver dica de benefício ou com reconhecimento, provavelmente não é uma alteração de memória episódica que leva você a pensar em demência de Alzheimer. Isso porque a alteração de memória episódica é a função cognitiva que está mais caracteristicamente, mais frequentemente alterada na demência de Alzheimer. E também no CCL de Alzheimer, né? No espectro neuropsicológico da demência de Alzheimer. Se você tiver um paciente que tem essa alteração de memória e que ele não tiver esse benefício de dica ou de reconhecimento, automaticamente os seus ouvidos vão crescer, os seus olhos vão crescer e você vai pensar um pouquinho consigo mesmo. Olha, tá alterada a memória episódica, tem uma chance de ser Alzheimer. Então, o teu raciocínio diagnóstico, ele já vai para outro lado só por conta desse pequeno detalhe. Então, essa é uma das coisas mais legais de você aplicar as testagens de triagem, que são realmente você conseguir fazer diagnóstico etiológico, que muitas vezes você vai conseguir confirmar nos seus exames depois. Quando a gente vai falando de cada uma das demências, a gente vai ver como que é feito o diagnóstico clínico e depois os exames de apoio. E você consegue se guiar e ter uma finesse muito grande, guiar o seu paciente, mesmo sem ter exame de memória nenhum. Eu acho uma das partes mais fantásticas da psicogeriatria essa oportunidade que a gente tem de fazer essas avaliações. Claro, como sempre, não é avaliação neuropsicológica, a gente não é neuropsicólogo, mas a gente tentar entender e conseguir apontar com um certo grau de confiança bom para qual que é a etiologia.
Quase nunca eu peço avaliação neuropsicológica para o paciente com demência. Geralmente eu não preciso disso para fazer um diagnóstico e para fazer um bom manejo. Eu acabo fazendo quando eu tenho mais dúvidas. A gente vai conversar sobre os casos depois, quando que indica ou não avaliação neuropsicológica, o que eu gosto de fazer. Mas se você tiver um bom treinamento nisso, você consegue se virar muito bem sozinho. Você consegue desenvolver muitas coisas. E às vezes é o que o seu paciente precisa, ele não precisa de mais do que isso. Você consegue conduzir o caso muito bem. Para a gente finalizar, vamos colocar então na nossa tabela quais foram as alterações que a gente viu, né? Os testes que a gente vai avaliar. E eu queria deixar bem claro para vocês que é basicamente sempre o mesmo teste. Basicamente são testes de evocação tardia, que vai ter antes o registro e evocação imediata, e que você vai colocar à prova se tem ou não tem o reconhecimento. Então, basicamente, sempre vai ser o mesmo teste, em várias formas diferentes, em vários níveis de complexidade diferente. Inclusive, tem testes que são com figuras visoespaciais. Eu vou deixar para falar eles em outros momentos, até para essa aula não ficar gigantesca. Se eu for falar de todos os testes aqui, a gente vai passar o resto do curso falando só de testes de memória. Mas para a gente deixar registrado os testes de triagem mais importantes, vocês viram hoje. Pessoal, então eu fico esperando vocês para a nossa próxima aula, que vai ser de como avaliar a função visoespacial. Ela vai estar disponível a partir do dia 9 de maio, aqui na nossa plataforma. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar e-mail pra gente, vocês podem deixar nos comentários aqui abaixo também, que a gente vai responder. Podem mandar, sintam-se livres. Eu sempre falo para vocês que esse é um curso vivo. Então, como esse é um curso vivo, ele está sendo montado e moldado de acordo com as demandas de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, ou se vocês quiserem alguma aula bônus, algum assunto que não foi abordado, deixa aqui que a gente vai avaliar se a gente consegue fazer uma aula ou se a gente consegue subir suas dúvidas de alguma outra forma. Eu fico esperando vocês então para a próxima aula e se você ainda tiver outras aulas para ver, fique à vontade para aproveitar o resto do nosso curso enquanto isso. Tchau, tchau, gente!